para o português, e a cada encontro a gente convida alguém da comunidade, todo mundo que fala inglês pode se oferecer, né? E a gente vai tentando encaixar no cronograma. E, e a ideia é essa, né? Seguir difundindo, às vezes eu confuso com as palavras, difundindo o modelo, né? Divulgando o modelo para quem já conhece, para quem não conhece, né? E o Nelson, que é o nosso colega de Portugal, tá diretamente de Lisboa, generosamente se ofereceu para traduzir não só um, mas dois podcasts hoje aqui para gente. E pode se apresentar, Nelson. Obrigada por ter ajudado a gente, né? Obrigado eu por ter aceito aqui a minha proposta de colaboração. Então chamo-me Nelson Calado e estou aqui em Lisboa. Ahm, Sou médico, sou terapeuta focado nas emoções, sou terapeuta sistémico e também trabalho na área do trauma, ah, na área somática do trauma. Um, e eu apresentei, apresentei esta hipótese de trazer aqui dois podcasts. É uma forma também de eu poder me manter aqui ligado aos trabalhos, ao estudo da terapia focada nas emoções. Então, vou aqui compartilhar os slides. Hum, Ora, acho que assim estão a ver. Eu estou aqui, isto eu não vejo a minha área de trabalho. Eu preciso de a ver, senão não consigo. O que que você não está vendo? A minha área de trabalho, porque eu tenho espera, eu acho que deve haver aqui maneira para. Se você der dois cliques na tela, eu acho que você vai conseguir ver. No ecrã, como vocês dizem. Ah, se calhar fica assim desta maneira. Você não está conseguindo maximizar, é isso? Se eu maximizo, eu não vejo. Ah, ô Nelson, vai no finalzinho, sabe os três pontinhos no final da barrinha? Tem Sim, três pontinhos. sim, Aperta sim. nele, vai o jeito, acho que vai ser tela em tela. Vai ter várias formas que você pode compartilhar. Galeria apresentação, alguma coisa assim, eu acho. Ah. A Elisa está mais acostumada com Zoom, mas eu acho que é aí, não é, Elisa? Aqui nesses três pontinhos? Eu entendi que ele quer ver o computador, a área de trabalho do computador dele. Sim. Então, se ele der, no meu Zoom, quando eu dou Tá. dois cliques na tela, já dá para ver. Mas eu não Ahm, sei. não, aqui não. Ahm, Você quer me mandar a apresentação, Nelson? De repente eu compartilho para você poder ver aí o que você precisa ver. sim. É. Hum, então, enviei para o WhatsApp. Ok. Agora tem que fazer o download aqui.
Ok, vou compartilhar. Então. Estão vendo? Sim. Você vai me falando quando quiser que eu... Sim. Ok, então, esses dois podcasts, eu chamei, por isso, acrónimos úteis na bagagem do terapeuta EFT. São podcasts pertencendo a este conjunto de programas que se chamam The Leading Edge, ou seja, na onda da frente, na ponta da onda em EFT. E um fala sobre o acrónimo TEMPO e o outro fala sobre o acrónimo FREI. Podes passar? Por isso, eu gostei desses dois podcasts porque, para mim, eles ajudam-me a criar ferramentas de primeiro socorro para organizar o conteúdo que o casal nos traz sobre a forma, muitas vezes, de briga em dança de apego. Por isso, eles ajudam-nos a nós conseguirmos nos organizar naquilo que é o caos que o casal traz quando ele fica bem ativado, e tenho a certeza que todas sabem do que é que eu estou a falar. Então, por isso eu aqui coloquei, por isso eu ouvi através do podcast, do Spotify, aqui pus os links. Este é o primeiro, que fala do acrónimo TEMPO, e o subtítulo é encontrar uma intenção no focus que nós vamos querer colocar quando queremos acessar a reatividade do casal. Por isso, como é que de forma intencional nós, nós mudamos a nossa lente de foco. Depois o segundo podcast. Por isso, o segundo podcast chama-se Entrar no Frei. Frei em inglês significa briga. Então, como é que nós vamos entrar na briga? E eles aproveitam o termo inglês briga como acrónimo. Eu depois vou explicar quais são o significado. Então, começando aqui com o primeiro podcast, em que o acrónimo é tempo. Por isso, a história deste acrónimo vem da teoria da avaliação de estímulos de uma psicóloga chamada Magda Arnold, nos anos 60, e ela explicava que há uma ordem pela qual o corpo recebe a informação. A primeira avaliação é muito fisiológica, é uma resposta límbica e emocional, e depois a segunda avaliação é uma avaliação cognitiva, na qual são criados os significados e as narrativas. Ainda não era para passar, não. É isso. Desculpa, foi sem querer, desculpa. Na qual são então criados os significados e as narrativas sobre a nossa experiência, e esses significados dão origem, por isso, às nossas tendências de ação. Então, para facilitar esta compreensão da resposta, da nossa resposta a um estímulo, por isso os autores trazem este acrónimo de tempo, em que o T significa trigger, que é o gatilho, o E significa emoção, e aqui eles são muito inclusivos. Com a palavra emoção, eles integram a avaliação límbica, ou seja, o que é que o estímulo, o gatilho, provoca corporalmente, e depois as emoções. O M significa significado, meaning, e, em particular, os significados de vinculação.
ou seja, que integram a visão de si próprio e a visão do outro. E depois o P, que é o comportamento protetora. Por isso, a ação protetora, a tendência de ação. E, finalmente, o O é a organização dessas dimensões. Por isso, eles propõem este acrónimo, tempo, como uma forma de aceder rapidamente à experiência de alguém e como uma forma de focar a sessão. Porque ao ter dois tempos, então nós estamos a ter o ciclo reativo do casal. Eles pronto, explicam que já viram muitos terapeutas fantásticos que ficam sobrecarregados nessa tentativa de organizar a sessão e cuja capacidade de sintonização, de empatia desses terapeutas perde-se. E é normal haver essa sensação de nós, enquanto terapeutas, nos perdermos, porque o casal também está perdido. E é isso que o casal nos pede, que ele seja ajudado a se reencontrar. Então, os autores explicam que a intenção no Focus tem a ver com estar constantemente a avaliar a reatividade do casal, porque quanto mais reativa for o casal, então a nossa Oi. nossa. E aí, Guria? Tem alguém com o telefone aberto. Tudo. Gente, silencia os microfones, por favor. Porque ela sempre responde, né? Pausa. Acho que tá aberto porque eu... Sim. Eu não tá preparada, mas vamos lá, até dar uma Elisa, olhada você aqui consegue no silenciar, Cláudia? Se é meus com você. pacientes. A pessoa está com a câmera apagada e não As consigo ver coisas, quem é as que coisas estão está. meio Eu acho que é a devagar. Cláudia. Cláudia Se você Cigarã. conseguir, eu consigo, assim. Então, Agora. Gente, por favor, atenção aos microfones. Desculpa, Nelson. Nada. Ok. Então, Eu estava a dizer que a intencionalidade do foco na sessão com o casal baseia-se na utilização deste acrónimo de acordo com a reatividade do casal. Ou seja, quanto mais reativa é o casal, então a nossa intencionalidade deve-se deslocar para a parte de cima do mapa que eu vos vou apresentar no próximo slide. Podes passar o próximo slide. E é o mapa que vocês conhecem, não é? Por isso em que este mapa tem uma linha horizontal que vai separar em cima as emoções reativas e em baixo as emoções vulneráveis. Então, quanto mais reativo estiver o casal, o nosso foco tem que estar na parte de cima aqui deste mapa. Se a pessoa for menos reativa, então temos de mudar a nossa intencionalidade, sempre usando o acrónimo tempo, mas levá-la então para baixo do mapa. E a grande diferença é que em baixo do mapa nós vamos aceder à vulnerabilidade. Na parte de cima, o nosso objetivo é organizar a dança. E porquê é que nós vamos querer organizar a dança na parte de cima e não aceder à vulnerabilidade? Porque a reatividade significa que não há organização. Por isso o casal não se consegue organizar, não está suficientemente seguro
para poder se deixar aceder em termos da sua vulnerabilidade. Então, os autores explicam-nos a seguir como é que nós sabemos se um casal é reativo ou não. Isso pode nos parecer óbvio, mas na realidade eles chamam aqui a alguns pontos que eu achei muito interessante. Bom, primeiro, podemos continuar aí no mapa, neste mapa. Primeiro, eles explicam que quanto mais reativo for o casal, então mais bloqueios vão aparecer. E claro que a reatividade é marcada pela existência de emoções reativas. Por isso, a reatividade funciona como um processo. Então, fazer uma pergunta sobre vulnerabilidade quando um casal está muito reativo não vai levar a lado nenhum, porque os bloqueios são demasiados para que o casal possa entrar nessa vulnerabilidade. E por isso eles explicam que quanto mais defensiva é uma pessoa, mais caótica a pessoa se sente, e por isso quanto menos reativa está a pessoa, por isso mais presente ela está, mais calma, mais curiosidade ela sente. E por isso aí há a possibilidade de aceder à vulnerabilidade. Um exemplo que eles dão para saber se o casal está ou não reativo é nós fazermos uma pergunta e ouvirmos que a nossa pergunta está a levar a uma resposta. Ou seja, o que é que acontece neste momento contigo quando tu vês a pessoa que tu amas afastar-se? E às vezes, e muitas vezes, a resposta não tem a ver com a nossa pergunta. A resposta é do género, bem, na semana passada ele fez isso. Por isso é uma resposta muito reativa, em que não há uma resposta à nossa pergunta. E por isso não é possível aceder à vulnerabilidade. Outro exemplo que os autores dão sobre a reatividade é quando o assunto está sempre a ser mudado, quando o tema está sempre a ser mudado. Tudo isso são bloqueios e são indicadores que o casal não está pronto e que precisa de mais trabalho de organização. Então, a reatividade do casal é um pedido de organização. Por isso, ajude-nos a nos organizarmos, porque isso vai nos ajudar a abrandar o ritmo. Depois, a velocidade é um indicador importante. A velocidade da fala. Por isso, quando há reatividade, as conversas aceleram. E numa conversa vulnerável, em que são expressas necessidades de apego, então aí a velocidade diminui. Outro indicador de reatividade são as pessoas não terminam os seus pensamentos antes de passarem ao seguinte, interrompem-se umas às outras. Mas também não é só muita energia, reatividade, também funciona nos dois sentidos, também é energia a menos. Por isso, há falta de motivação. Há uma mensagem que diz eu não quero estar aqui. Há muitos não sei. Não sei o que é que se passa, não sei responder, não sei. Há uma falta de empenho. E são indicadores que a pessoa não está pronta para a vulnerabilidade. Depois há também algo que acontece com frequência, que é um marcador de reatividade em que o casal traz aquela crença enviesada que tudo estaria bem se a outra pessoa mudasse. E as pessoas podem ser obsessivas e com mais probabilidade os perseguidores
Por isso, em correr atrás desse significado. E os evitadores também podem ser, com o conteúdo, em diagnosticar o cônjuge. Ou então obcecados em falar sobre determinados temas, porque ao falar sobre esses temas vai ser possível resolver, e ao resolver, então, o casal deixa de ter problemas, como, por exemplo, falar sobre dinheiro, falar sobre sexo. Mas a realidade é que não se pode resolver problemas de vinculação com soluções que os autores chamam soluções lineares de conteúdo de primeira ordem, ou seja, através de narrativas, isso vai piorar a situação. Por isso, nós sabemos que o que leva à mudança na EFT é justamente proporcionar ao casal experiências reparadoras. Então, quando as pessoas estão em... depois os autores dão o exemplo. Por isso, dão um exemplo de que, nomeadamente, eles falam dos perseguidores, que têm mais essa tendência de que recorrem com frequência a um mesmo frame, a uma mesma frase, a um conjunto de explicações. Então, se alguém repete 2 ou 3 vezes a mesma coisa, é necessário parar o que se está a fazer e voltar a nos concentrar na experiência. Por isso, devolver o que se está a acontecer. Porque o que está a ser dito é que o ambiente não está seguro. A pessoa, ao repetir constantemente as mesmas ideias, ela está a dizer: eu não me estou a sentir seguro. Vão ter que... Tu, terapeuta, vais ter que vir atrás de mim, vais ter que me encontrar no lugar de insegurança onde eu estou. Então, por isso, quando as pessoas estão... quando o casal está reativo, nós devemos, por isso, simplesmente devolver que é isso o ciclo. Por isso eles estão presos no ciclo, tornar isso claro, e começar a trazer, por isso, o acrónimo do tempo. Identificar gatilho, depois perceber qual é a emoção, os significados que são atribuídos ao acontecimento e a tendência de ação. Então, os autores chamam-nos a atenção para o perigo de nós ficarmos aqui na linha horizontal. Na linha horizontal que separa aqui este mapa em as emoções reativas na parte de cima e as emoções vulneráveis na parte de baixo. Eles chamam isso a terra de ninguém, em que está-se a organizar, mas ao mesmo tempo está-se a querer chegar à vulnerabilidade. E por isso acaba-se por não fazer nem uma coisa nem outra. Eles dizem que não é que não se pode estar a oscilar e fazer as duas coisas, mas nós temos que estar atento ao nível de reatividade do casal. E por isso, enquanto o casal estiver muito reativo, aquilo que nós queremos é organizar por isso essa reatividade. E a maneira como nós podemos organizar essa reatividade é aplicar o acrónimo, o tempo.
Então, para termos sucesso na aplicação desse acrónimo, nós precisamos de assumir o controle da sessão. E, por norma, eu dou conta também, inicialmente, na minha forma de trabalhar, que, enfim, por vezes há alguma timidez ou alguma resistência em interromper o casal e em assumir as rédeas, porque estamos mais treinados em fazer perguntas abertas ou deixar as pessoas processarem, mas na realidade o casal, através da sua desorganização e do caos que ele nos traz, ele está-nos a pedir exatamente o contrário. Por isso ele está-nos a dizer, nós não conseguimos controlar isto e precisamos de ti. Os bloqueios estão em todo o lado, e precisamos de alguém que nos ajude a transformar este conteúdo caótico trazido por esses bloqueios numa dança de apego mais construtiva. Então, quando se procura estar nesse foco da organização do conteúdo, aqui nós vamos querer quebrar, interromper as narrativas. Por isso, vamos ouvi-las um pouco, vamos honrá-las, não é? Mas não vamos querer apenas ficar nessas histórias e nessas narrativas. Porque não é possível viver a emoção, experienciar a emoção e ao mesmo tempo estar a resumi-la cognitivamente. Por isso, o nosso objetivo, quando queremos organizar os bloqueios, o conteúdo, é aplicar este acrónimo. E o acrónimo começa por T, pelo gatilho. Por isso, o que nós vamos querer é começar por identificar os gatilhos que estão no centro da organização da narrativa à volta desses bloqueios. E quanto mais reativo for o casal, então mais tempo e de forma mais repetida nós precisamos de utilizar o acrónimo TEMP. Porque a experiência emocional não está organizada, está fragmentada, o que é uma situação que provoca muita ansiedade. E o autor diz que ao repetir e repetir e repetir o TEMP, a aplicação deste acrónimo, a pesquisa do gatilho, é como se nós estivéssemos literalmente a massajar o bloqueio no corpo do casal e a permitir que, através dessa massagem, esse bloqueio possa se abrir e deixar, então, continuar a exploração. E o autor dá o exemplo de uma supervisão que ele estava a fazer em que a supervisanda teve que perguntar por 9 vezes qual era o gatilho, porque a pessoa estava muito reativa e dava respostas vagas. Ou seja, perante a pergunta, mas qual foi o gatilho? Então a pessoa respondia, bem, ele está apenas chateado, ou não me escolhe, ou vai-se embora. E o autor explica que no início da carreira dele ele teria trabalhado com isso. Mas agora já não é o suficiente. É necessário continuar. Lamento imenso, sei que é irritante, preciso que me ajude a ficar mais claro.
o que é uma ótima frase, ajude-me a ficar mais claro. Pode fazer-me um favor? Pode abrandar o ritmo e ajudar-me a ser mais claro? O que é que observa no seu parceiro? E ela voltou a ignorar, voltou a não dar uma resposta clara. Mas finalmente, à 8ª vez, a senhora respondeu: ele fica frio, as respostas dele ficam curtas e há um tom, e o tom de voz muda. E então, lá está. Isto é um verdadeiro gatilho, porque até lá o autor explica que era só a culpa a sair. E a partir do momento em que se consegue chegar ao gatilho, ele explica que em 30 segundos, pronto, os olhos encheram-se de lágrimas e tudo mudou. Porque os clientes não conseguem fechar as portas aos seus próprios gatilhos. É por isso que são gatilhos. Precisamos de saber onde estão essas portas, com descrições vividas dos fatores desencadeantes observáveis. E os autores continuam dizendo que os gatilhos são importantes porque são estímulos que ativam uma resposta fisiológica de ativação do sistema de vinculação no corpo. É por isso importante nós conseguirmos apanhar o gatilho, porque é aquela coisa que faz o corpo dizer isto não é seguro, não é seguro. E o corpo vai continuar a reagir até que se lide com aquilo que efetivamente ativou o sistema de ameaça. Se não tivermos um gatilho, não temos um cliente. Tudo o que temos é apenas uma história, uma filosofia. Depois eles dão um exemplo de que, por vezes, às vezes o problema é que o que o cliente nos dá, ao invés de ser um gatilho, é uma filosofia, é uma história, é uma cognição. E então eles aí dizem que é preciso ser tático para desligar a bomba do ciclo reativo quando o casal dá muita filosofia. E então eles dão um exemplo, por exemplo, o seu cônjuge aí fica muito superficial. Ele afasta-se de si, há uma frieza no seu tom de voz. Que mensagem é que isso lhe transmite? E aqui, no tempo, por isso passa-se do gatilho para o significado. E a pessoa diz, é que eu não importo para ele. Ele não se importa comigo. E depois é como se eu sentisse que ele não se está a importar comigo agora. E quando diz isso, como é que isso toca no coração? Dá tristeza. E consegue sentir isso no corpo? Sim, é um aperto no estômago. Claro que o que faz a partir desse lugar triste? Então vou e tento explicar-me. Pronto, isto foi um exemplo de exploração do acrónimo do tempo, em que se tem o gatilho, que é a frieza, a superficialidade do tom de voz dele, tem o significado, que eu não importo, tem a tristeza emocional, e o marcador corporal, e tem o comportamento, que é ir atrás dele para explicar. Então, os autores acrescentam que agora, por isso a Sue Johnson utiliza este acrónimo, tempo, como uma das formas de descrever o primeiro movimento do tango e de refletir o processo atual. Por isso, eles aqui o que eles nos ajudam a perceber é que nós às vezes temos dificuldade quando
quando queremos iniciar o movimento 1 do tango, ou seja, quando queremos delimitar a nossa a área à volta da qual nós vamos querer identificar a dança do casal, não é? É difícil conseguir essa delimitação. E por isso o tempo, a utilização deste acrónimo, pode ser uma forma muito útil de conseguirmos delimitar então a moldura de apego na qual nós vamos querer explorar o ciclo do casal. Então, avançando aqui na... Não sei se posso interromper um pouco, se há dúvidas ou se até agora em relação aqui a este acrónimo, em relação a este mapa, em relação ao movimento 1 do tango, se há dúvidas ou se posso continuar. Não, a gente faz um momento de dúvidas depois da Depois, apresentação. ok. Bom. Se alguém tiver dúvida, pode anotar e aí depois a gente dá o espaço para dúvida. Então, o que eles, por isso, explicam então, é muito importante trabalhar com os bloqueios e também trabalhar com o casal, a capacidade do casal de perceber a relação entre a emoção primária e a ação protetora, por isso o P do acrónimo, de forma a refletir os dilemas de vinculação, as necessidades de vinculação não satisfeitas. Porque não basta apenas, por isso, organizar a experiência à volta das emoções reativas, na parte de cima do mapa, deste mapa, mas também conseguir fazer emergir, à medida que o casal vai diminuindo na sua reatividade. Por isso, a razão pela qual os comportamentos são protetores, em termos da proteção da relação e em termos da proteção desta parte inferior do mapa, onde estão escondidas as emoções vulneráveis e as necessidades de vinculação não satisfeitas. Por isso, depois da organização, sentindo uma diminuição da reatividade do casal, por isso é possível deixar entrar a vulnerabilidade. Aí volta-se ao mesmo acrónimo, volta-se ao gatilho vivido, mas é possível já lançar a âncora à volta da qual podemos destilar a emoção vulnerável. E depois é essa a magia da terapia focada nas emoções, processar um encontro entre o casal à volta das emoções vulneráveis. É engraçado porque eu estou aqui a dar conta que eu próprio, à medida que eu vou baixando para a parte inferior aqui do mapa, também a forma como
como eu falo, vai se diminuir, fica mais lenta, mais calma, mais suave. E eu próprio sinto-me mais organizado, mais calmo. É o que eles chamam de seguir o sumo. Os americanos têm assim umas expressões engraçadas e eles dizem que quando a vulnerabilidade entra no consultório é como se fosse pronto, de estar a espremer a fruta, vem o sumo, e então aí é seguir o sumo. Hum, Então, se calhar podemos continuar, passar para o slide seguinte. E nos últimos 15 minutos, então, avançar aqui para o segundo acrónimo. Por isso, o segundo acrónimo é à volta da palavra fray. Fray significa em inglês briga. E o que interessa os autores quando nós ouvimos a briga de um casal é aquilo que eles chamam de failed repair attempt. E depois eles acrescentam o yet só para conseguirem a palavra fray, que é briga. Ou seja, o que eles nos chamam a atenção é para nós irmos atrás das falhas nas tentativas de reparação. Ou seja, quando nós estamos a organizar a experiência do casal, o conteúdo do casal, organizar usando o acrónimo anterior, percebendo onde é que está o gatilho, percebendo qual é a resposta fisiológica desencadeada pelo gatilho, que emoção reativa é vivida de acordo com os significados atribuídos e que dá origem a uma tendência de ação. Por isso, a exploração desse conteúdo deve ser feita no momento em que o casal lida com essa falha na tentativa de reparação. Então, por isso, voltando ao movimento 1 do tango, em que nós queremos refletir o processo que está a ser observado, nós estamos a querer escolher uma peça de trabalho, não é? Vamos ter que gerir o caos de muitas histórias, de muito conteúdo e que muitas vezes se interrompem umas às outras. E o que estamos a querer encontrar nesse conteúdo é os momentos em que houve uma tentativa de reparação e essa tentativa de reparação falhou. Então é nesse momento, é à volta desse momento que devemos construir o quadro de apego do movimento 1 do tango, e é nesse momento que devemos aplicar o acrónimo anterior. Por isso, de um lado temos o ciclo geral, com os movimentos normais, que o casal faz quando está num momento de aflição, movimentos de perseguição, movimentos de evitação. E por outro lado temos o conteúdo, as histórias, e não queremos ficar presos a tentar mediar ou resolver conteúdos, porque nós queremos ser, por isso, terapeutas do processo. Então, podemos passar para o slide seguinte. O slide seguinte. Não há? Que estranho, só um minuto que fechou automático aqui. Só tem
Não tem É esse aí que está. esse? Ok. É isso. É Tá esse. aparecendo agora? É. Então, a tentativa de reparação falhada é essa que vai estar na origem do gatilho, que nós vemos aqui nesta figura que vocês conhecem do ciclo. Por isso, os casais ensinam-nos isto, que enquanto não se sentirem seguros, até terem uma forma mais lenta e organizada de estarem juntos, não será possível encontrar boas soluções para o conteúdo e o terapeuta não vai querer resolver esse conteúdo. Então, entre o ciclo e o conteúdo, temos o Frey, por isso a tentativa falhada de reparação. Pode-se parecer muito com o grande ciclo geral deles, e não será o mesmo que o conteúdo que eles nos trazem. Por isso, muitas das vezes é uma pequena manifestação do ciclo que eles nos trazem. E os autores dão então exemplo baseado na investigação. Eles dizem o seguinte: imaginem um casal em que acontece algo de realmente terrível. Por exemplo, uma situação de infidelidade. Só que este casal, desde então, todos os dias tem conversas de reparação muito bonitas. Ou seja, uma pessoa emite um sinal claro, vulnerável, abre o seu coração, a outra pessoa sintoniza-se, valida e conforta. Então, as tentativas de reparação são conseguidas, mas esse casal não vem à nossa consulta. As pessoas estão no nosso consultório porque justamente não conseguem reparar o pedido relacionado com necessidades de apego que não foram ouvidas. Então nós queremos ouvir como é que o casal perdeu a possibilidade de uma reparação sintonizada e ficou preso num ciclo negativo reativo. Por isso é isso que nós queremos ouvir, que é o Frey, a tentativa falhada de reparação. O que nós estamos a querer realmente acompanhar no casal é quando um tema crónico ou não vem à baila, o que é que acontece na vossa relação. E é aí que se começa a fazer a montagem, por isso, à volta do acrónimo anterior, do tempo. E o que eles nos chamam a atenção quando nós organizamos o tempo é empurrar um pouco mais do comportamento protetor, ir um pouco mais além. Ou seja, não parem depois de obterem a proteção, mas seguem o casal. Ou seja, depois disto acontecer, como é que vocês vão para a cama? Como é que vocês encerram o assunto quando as coisas ainda não estão bem? Como é que retomam a vida no dia a dia? E dando continuidade a este exemplo, a pessoa evitadora pode dizer: eu fiquei calado. Eu tento mostrar que nós somos um bom casal. Como se eu estivesse a fazer uma espécie de atuação. E aí nós empurramos um pouco mais. Ou seja, mas quando isso não funciona, ok, eu tento continuar a atuar no sentido de abafar ou de isso na realidade não é assim tão grave e nós insistimos, mas quando isso não funciona, então, ok, sinto-me
sinto-me triste ou sinto-me sem esperança. E aí é que nós estamos na tentativa falhada de reparação. Aí estamos no fray. Então, eles, avançando aqui já só temos mais 5 minutos, mais ou menos. Por isso, eles dão aqui um exemplo que eu vou reproduzir. Por exemplo, eles trazem um acontecimento, os autores trazem um exemplo de um casal que teve um acontecimento recente, ou seja, há 6 dias atrás, quinta-feira à noite, uma das pessoas diz assim, do casal: eu precisava muito, muito de ti. Telefonei-te e escolheste mandar-me para o vosso mail para acabares o teu jogo de póquer. Ou talvez algo mais importante. Então, é aí o que é que nós, terapeutas, fazemos? Ou seja, não vamos querer falar do póquer, ou não vamos querer aprender sobre sobre o que é isso de jogar o póquer. O que nós vamos querer é ir onde se deu a tentativa de reparação falhada. Por isso, resumir, validar, estou a ver o lado de ambos, e acrescentar, ok, mas isso foi há 6 dias. Nos vossos melhores esforços para resolver o problema, quando estão a falar desse telefonema, do que aconteceu, de todas as mensagens que enviarem, agora como é que a vossa conversa vai acontecendo? Ou seja, vocês agora que tentaram já há 6 dias resolver esse assunto, e que passados os 6 dias não conseguiram, onde é que vocês estão agora? Por isso, aqui o foco que o autor nos ajuda, e eu estou-vos a tentar transmitir, é ir para o agora, para o presente. Ou seja, não é falar sobre o que aconteceu há 6 dias atrás, mas sobre como é que está a ser para o casal desde que aquilo aconteceu, isso sobre como é que o casal está a lidar com a dor desde aquele momento em que eles não se estão a conseguir reorganizar. Ok. Eu acho que penso que por agora é tudo. Acho que já é muita matéria. Se calhar, eu não sei, ainda há mais slides? Eu acho que não. Eu acho que este era. Esse era o É, último. sim. Ok, muito obrigada, Nelson. São acrônimos muito úteis para o nosso trabalho. Poder aplicar esse modelo que é lindo e difícil de levar à prática muitas vezes. É. Muito obrigada. Vou agora deixar, aliás,